Esta história começa no ensolarado 2 de março de 2030 numa rua movimentada da cidade de Lu. Dentro de um escritório, uma voz questiona um jovem sobre o peso de pedir emprestada uma quantia tão grande. Um homem acende um cigarro, soltando a fumaça. Este é Zhang Yang, chefe da gangue do oceano e um agiota. Ele avisa seu cliente que suas taxas de juros são altas. Do outro lado, um jovem aterrorizado com um moletom azul gagueja que está disposto a pagar juros altos para conseguir o empréstimo. Zhang Yang se inclina para a frente com uma aura predatória, exigindo 40% de juros. Para um empréstimo de 5 milhões, 7 milhões devem ser pagos em 6 meses com garantia imediata. O jovem nervoso oferece a escritura de sua casa como garantia. Zhang Yang inspeciona a escritura, mas não se impressiona, observando que a propriedade antiga vale apenas 3 ou 4 milhões. Ele vê o homem como um alvo fácil. Ele diz ao jovem que não pode emprestar 5 milhões com base na casa. O homem fica desesperado, implorando por 4 milhões. Ele afirma que uma cartomante disse que ele tem uma sorte absurda e que planeja dobrar o dinheiro no jogo. Convencido de que ele é um viciado em jogo tolos, Zhang Yang faz uma oferta final de 3.500.000,0, ameaçando ir embora. O comportamento do jovem muda para uma excitação maníaca enquanto ele aceita instantaneamente. Zhang Yang finaliza os termos rigorosos. Pagar 4.900.000,0 em 3 meses ou perder a casa. O jovem concorda, mas sua expressão se fecha. Ele encara o chefe da máfia, afirmando que tem uma condição específica. 10 minutos depois, o acordo está fechado. Um capanga grande acompanha educadamente o jovem até a saída. O jovem verifica seu celular e confirma uma transferência de 3.500.000 yuan para sua conta. Instantaneamente, a fachada nervosa desaparece. Ele zomba, chamando o agiota de idiota. Seus pensamentos revelam a verdade. Ele não vai pagar o empréstimo porque o apocalipse começa em um mês. Ele usará os fundos para se preparar, recusando-se a reviver sua miséria passada. Ele se lembra de sua linha do tempo anterior quando uma enorme erupção solar atingiu a Terra, destruindo o ecossistema e elevando as temperaturas para 50 graus Celsius. Isso desencadeou um apocalipse escaldante de 30 dias, deixando uma terra desolada onde bestas mutantes se alimentavam de restos humanos. No escritório, Zhang Yang segura o contrato triunfante. Ele acredita que o mutuário aceitou a taxa terrível por dinheiro rápido, comentando que jogadores não merecem um lar. Seu assistente atrás dele parece preocupado. Ele observa que a casa vale mais de 4 milhões, mas o homem aceitou 3.500.000,0 imediatamente e se pergunta se é uma armadilha. Zhang Yang descarta suas preocupações com um sorriso de escárnio. Ele diz que viciados em jogo venderiam suas próprias famílias por fichas, então uma casa não significa nada. Ele ordena que seu assistente trabalhe com o cassino para tirar tudo que o jovem tem. O assistente confirma a ordem. Enquanto o sol se põe, Shen anda pela rua olhando para seu celular. Ele está se divertindo, pensando que existem pessoas boas, já que o agiota lhe deu dinheiro tão facilmente. Ele não tem medo das taxas de juros porque pegou o dinheiro emprestado de todos os agiotas da cidade de Lu em um único dia. Com um olhar sinistro, ele decide que agora que tem o dinheiro, nunca irá pagá-lo de volta. Os pensamentos de Shen se voltam para o futuro que ele está evitando, onde a terra secou, a vegetação murchou e a ordem social entrou em colapso. Nesse futuro, os suprimentos eram escassos e as pessoas lutavam impiedosamente por quaisquer recursos. Ele se lembra que controlar os suprimentos significava poder supremo. Shen jura que, desta vez, ele se tornará o rei do apocalipse. Ele se lembra de ver bilionários e superastros implorando como cães por uma salsicha ou água, enquanto aqueles que não conseguiam morriam miseravelmente nas sarjetas. No presente, Shen está de pé, confiante. Agora que renasceu, ele tem tempo para executar seus planos antes do desastre. Sua atenção é atraída por um barulho próximo. Duas mulheres na vitrine de uma loja discutem uma marca de sorvete de luxo, Shuigao Assassin, observando como é caro. Shen encara intensamente a loja. Ele se lembra de economizar para comprar esses sorvetes caros para uma mulher chamada Liu Vanqin, pensando amargamente que foi um desperdício maior do que alimentar um cachorro. Afastando a memória dolorosa, ele decide aproveitar o presente. Ele se aproxima do balcão, chocando as mulheres ao pedir 10 de cada tipo de sorvete disponível. As mulheres sussurram, se perguntando se ele pode pagar e admirando como ele fica bonito gastando dinheiro. A garçonete cética pergunta se ele está falando sério sobre o pedido enorme. A garçonete explica que seus produtos são de alta qualidade e que o pedido custaria mais de 20 mil ou, perguntando se ele tem certeza. Uma mulher de cabelo castanho avermelhado zomba dele, insultando sua roupa e chamando-o de falido. Ela diz que se ele puder pagar, ela se ajoelhará e fará uma reverência. Shen se vira para ela, perguntando com intensidade aguda se ela realmente está falando sério. A mulher recua,
mas mantém a compostura, questionando seu status e se ele realmente espera que ela se curve. Shen sorri com desdém, comentando que ele lhe deu uma saída, mas ela recusou. Ele afirma que nada poderia impedi-la de se curvar para ele hoje. Enquanto Shen a encara com confiança, a mulher parece furiosa e grita com ele. Ignorando-a, Shen mostra seu celular para a garçonete trêmula. A tela mostra um saldo de mais de 20 milhões de yuan. Ele diz a ela para embrulhar todos os sorvetes, pois ele levará tudo. A garçonete sobrecarregada diz que precisa do gerente. Momentos depois, o gerente, Fai, chega. Shen diz a ele para calcular o preço de tudo na loja e que não há necessidade de continuar aberto para os outros. Fai está chocado, se perguntando quem é esse figurão comprando todo o seu faturamento mensal. Ele observa que, embora seus produtos sejam caros, raramente conseguem clientes que compram. O gerente Fai informa que os produtos em exibição valem 70 mil, mas com o estoque dos fundos, o total é de cerca de 1 milhão. Shen acha que isso não é caro. Ele decide esvaziar o estoque deles para poder saborear sorvete em casa quando o apocalipse chegar. Ele diz a Fai que transferirá um depósito de 300 mil e pedirá que o estoque seja entregue. Fai concorda com entusiasmo, chamando-o de irmão Shen. Com o negócio fechado, Shen sorri para as outras duas mulheres que observam e lhes diz para escolherem qualquer sorvete que quiserem. Ele abre os braços, anuncia que é por sua conta e revela que seu nome é Shen Xiao. Os espectadores admiram sua riqueza e boa aparência. No entanto, a expressão de Shen Xiao se torna sombria ao olhar para a mulher rude. Ele esclarece que o agrado é para todos, exceto para ela, e a lembra friamente que está esperando que ela se ajoelhe. O confronto atinge o clímax enquanto a mulher rude, humilhada e aterrorizada, gagueja em busca de palavras. Incapaz de suportar a pressão e sua promessa, ela soluça e cai de joelhos diante de Shen Xiao. Shen Xiao olha para ela com um olhar frio, perguntando por que ela se fez de tão durona se não podia sustentar. Mais tarde, ao pôr do sol, em um parque tranquilo, Shen Xiao senta-se em um banco saboreando um sorvete caro. Ele admite que a marca assassina faz jus à sua reputação de sabor. Quando termina, ele usa um poder sobrenatural, convocando um vácuo negro perto de sua mão. Ele usa este espaço dimensional para guardar sua sacola de compras. Ele reflete que o espaço mantém os itens em estase, o que significa que sua comida permanecerá fresca ou quente para sempre. Ele fica surpreso porque, em sua linha do tempo original, as habilidades só despertaram depois que o apocalipse começou. Ele não esperava que sua habilidade espacial viajasse de volta com ele. Ele olha para sua mão, percebendo que esse misterioso poder de armazenamento será seu maior trunfo para a sobrevivência. Shen Xiao sorri, imaginando um futuro controlando todos os recursos, onde celebridades implorarão a ele por comida. De volta à realidade, ele planeja seus próximos passos. Um abrigo seguro, armazenamento a frio, armas e reservas de energia, suspirando com o trabalho pela frente. De repente, seu celular toca. O identificador de chamadas é Liu Vanqin, salva como fadinha. Ele zomba, pensando que azar ela já estar ligando para ele. Ver o nome dela traz de volta memórias amargas para Shen Xiao. Depois que seus pais morreram, ela entrou na vida dele parecendo uma salvadora em seu momento mais sombrio, mas essa imagem era uma mentira. Na realidade, ela só queria a herança dos pais dele. Ela exigiu um condomínio de luxo no centro da cidade, pago integralmente em nome dela, mais um dote enorme de 880 mil yuans. Ela o manipulava constantemente, até mesmo incentivando a vender a casa ancestral, chamando-a de velha e decadente. Shen Xiao se lembra vividamente da traição final. Na vida passada, ela finalmente o convenceu a vender aquela casa para satisfazer sua ganância. O pior de tudo, quando o apocalipse começou e os recursos desapareceram, ela o traiu para um líder de gangue, oferecendo Shen Xiao como matéria-prima em troca de sua própria segurança. Shen Xiao está cheio de fúria, lembrando que deu tudo para protegê-la, apenas para ser vendido como gado. Ele se lembra de sua morte horrível na vida anterior, onde foi comido e nem morreu inteiro. Agora, um sorriso aterrorizante se espalha por seu rosto. Já que ela se entregou a ele, ele vai acertar essa dívida de uma vez por todas. Em um hotel de luxo onde está hospedado, Shen Xiao atende o telefone. Ele usa um tom gentil e preocupado, perguntando à sua querida por que ela está ligando e se algo está errado. Do outro lado, Liu Vanqin, de roupão, faz uma cena lamentável. Ela mente que estava com amigos e acidentalmente perdeu um colar de ouro, tentando fazê-lo se sentir culpado. Escondendo um sorriso sinistro, Shen Xiao entra no jogo. Ele diz para ela não se preocupar e se oferece para comprar um novo. Depois diz que comprará 10 para que ela possa revezá-los. Liu Vanqin fica chocada com sua generosidade repentina, pois ele nunca foi tão rico antes. Shen Xiao mente rapidamente para explicar, alegando que obteve um lucro enorme com criptomoedas e quer gastar com ela.
Ela está cética, perguntando se foi um golpe, mas ele insiste que planeja ganhar muito na próxima rodada e está planejando algo grande. Ele explica que está juntando dinheiro para um investimento massivo, mas o empréstimo exige uma testemunha. Ele pede ajuda dela, oferecendo 5% do valor do empréstimo como taxa e armando sua armadilha. Liu Vanqin sai de um banheiro usando uma toalha. Um homem mais velho e careca reclama do tempo que ela demorou. Liu Vanqin imediatamente age de forma doce, abraçando o homem e chamando de querido, pedindo para ele esperar mais um pouco. Internamente, no entanto, ela calcula que só ganha 5.000 por uma noite com este velho, enquanto Shen Xiao está oferecendo 50.000 por uma assinatura. Ela acredita que não há risco, vendo Shen Xiao como um covarde que nunca a enganaria. Depois que a ligação termina, Shen Xiao encara seu telefone com um olhar aterrorizante de olhos vermelhos e sussurra que estará esperando por ela. Mais tarde, Shen Xiao está do lado de fora de um grande prédio residencial, decidindo que o transformará em sua fortaleza pessoal. No pátio com o empreiteiro, Shen Xiao aponta para o prédio e dá um prazo rigoroso de 1 mês para torná-lo uma fortaleza impenetrável. Ele lista suas exigências extremas: vidro à prova de balas com malha de segurança oculta para as janelas e paredes externas engrossadas para 3 metros com concreto que resista a um terremoto de magnitude 8. Enquanto o empreiteiro digita nervosamente, Shen Xiao continua, exigindo um ecossistema autossustentável com suprimento de oxigênio para 72 horas, reciclagem de água e portas à prova de explosão com travas biométricas e mecânicas. Ele também o instrui a cobrir o telhado com painéis solares, instalar um gerador para garantir energia e adicionar um sistema de filtragem de ar de nível militar. Ele resume, em 1 mês, o prédio deve ser um bunker pronto para o combate. O empreiteiro encara em choque, imaginando se Shen Xiao é um preparador paranoico do fim do mundo que assistiu a muitos filmes de ficção científica. Shen Xiao percebe a hesitação e desafia o homem, mencionando seu currículo como um mestre em defesa para bilionários. O empreiteiro gagueja que os requisitos únicos terão um orçamento massivo. De repente, a ganância do empreiteiro assume o controle. Ele descarta Shen Xiao como outro excêntrico rico com mais dinheiro do que juízo. Shen Xiao o interrompe mostrando uma transferência de 1 milhão de yuans em seu telefone. Ele chama isso de depósito e diz ao empreiteiro para dizer o preço do pagamento final. O empreiteiro é dominado pela empolgação, percebendo que encontrou um otário rico que poderia torná-lo rico para o resto da vida. Eles terminam a negociação com um aperto de mão firme. O empreiteiro enfatiza que é rigoroso com os materiais e promete construir uma fortaleza inexpugnável. No entanto, ambos os homens têm intenções ocultas. O empreiteiro planeja arrancar até o último centavo de seu cliente. Enquanto isso, Shen Xiao zomba, sabendo que o homem nunca receberá o pagamento final quando o apocalipse chegar. Com a construção da fortaleza organizada, Shen Xiao considera sua lista de sobrevivência. Ele sabe que suprimentos como remédios, comida e itens essenciais são a parte fácil. Sua expressão se torna sombria enquanto ele pensa sobre o verdadeiro perigo do apocalipse, a natureza humana após o colapso da sociedade. Ele sabe que armas de combate corpo a corpo não serão suficientes e que encontrar armas de fogo será a parte difícil. Andando pela rua, Shen Xiao verifica seu smartphone. Ele envia uma mensagem para um contato do mercado negro sobre uma fonte direta e canais discretos, perguntando como proceder com a compra. O contato responde imediatamente, dizendo para ele se encontrar em um endereço específico às 8 da noite de hoje e para não se atrasar. Mais tarde, Shen Xiao chega ao local. Ele acha suspeito que um acordo ilegal seja marcado em um bairro residencial antigo e lotado. De repente, o som de passos frenéticos quebra o silêncio. Uma jovem aterrorizada aparece, fugindo de 3 bandidos que a estão perseguindo e gritando insultos. A mulher parece completamente desesperada. Ela corre direto para Shen Xiao. Os bandidos os alcançam e os cercam. O líder grita com ela por trapacear em seu território e pergunta se ela quer morrer. Tremendo, a mulher agarra o braço de Shen Xiao e implora para que ele a salve. Shen Xiao olha para o rosto dela e congela em choque. Ele a reconhece instantaneamente como Liu Yu e se pergunta o que ela está fazendo em um lugar tão perigoso. O tenso impasse na rua escura se intensifica. Liu Yu está cercada por 3 homens. Um aponta para Shen Xiao para afastá-lo, enquanto o outro agarra Liu Yu bruscamente. A situação se torna violenta quando um bandido puxa o cabelo de Liu Yu, forçando sua cabeça para trás e fazendo-a gritar de dor. Shen Xiao encara a mulher com uma expressão concentrada enquanto diz o nome dela. Ele se lembra dela dos tempos de escola, uma garota radiante e de óculos, conhecida como a deusa gênio, que era admirada por inúmeros garotos. Voltando ao presente, Shen Xiao ouve o confronto. O líder de cabelo engomado aperta o cabelo de Liu Yu e grita que ela deve entregar o dinheiro para poder sair. Um bandido com moicano lambe os lábios e sugere que, se ela não pode pagar com dinheiro, deve pagar com o corpo. Tendo ouvido o suficiente, Shen Xiao avança com uma aura ameaçadora.
Ele encara os bandidos e friamente lhes diz para soltá-la. Os bandidos e Liu Yu parecem confusos com sua interferência repentina, sem saber quem ele é. Enfurecido pela interrupção, um dos membros da gangue ataca. Ele grita insultos e desfere um soco massivo, ameaçando aleijar Shen Xiao por bancar o herói. Shen Xiao permanece calmo, seus olhos brilhando com intensidade vermelha enquanto ele se concentra no ataque. Com uma velocidade incrível, Shen Xiao desvia facilmente do soco, deixando o punho passar inofensivamente. Antes que o bandido possa reagir, Shen Xiao agarra seu pulso com um aperto de ferro. O bandido grita enquanto sua mão é esmagada. Sem hesitar, Shen Xiao desfere um soco devastador no rosto do bandido. O impacto lança o homem contra os escombros do beco enquanto os outros observam em choque. Nesse momento, uma janela do sistema aparece na visão de Shen Xiao, detectando emoções negativas como medo e raiva de seu alvo. O sistema confirma que o sistema de colheita de emoções negativas foi ativado. Shen Xiao congela, surpreso com a interface holográfica. Ele percebe que despertou um sistema, um poder que não tinha em sua vida passada. O líder da gangue agarra Liu Yu e rasga a camisa dela. Ele grita com Shen Xiao, ameaçando matá-la se ele der mais um passo. De repente, uma figura em um prédio acima atira um tijolo para baixo. Ele atinge o rosto do líder da gangue com força brutal, nocauteando. Os dois bandidos restantes olham em choque enquanto seu chefe desmaia. Um homem de camisa florida salta das sombras, aterrissando com confiança. Ele zomba dos bandidos por intimidarem uma garota indefesa. Enfurecidos, os dois bandidos gritam e avançam com armas para atacar. Shen Xiao levanta o braço sem esforço, bloqueando um soco de um dos agressores. Simultaneamente, o estranho de camisa florida desfere um poderoso chute alto no bandido com o bastão. Shen Xiao desvia rapidamente de um ataque, fazendo seu oponente tropeçar. Ele contra-ataca com um soco devastador no rosto do bandido careca. Os dois homens lutam em perfeita sincronia, derrubando seus oponentes no ar simultaneamente. Para mantê-lo no chão, o homem de camisa florida pisa impiedosamente no peito de seu oponente. Com os bandidos derrotados, Shen Xiao e o estranho ficam juntos, dominando a cena. Shen Xiao encara os homens espancados com olhos vermelhos brilhantes e ordena friamente que eles saiam. Enquanto os bandidos fogem aterrorizados, o sistema de Shen Xiao notifica que ele está colhendo o medo e o desespero deles. Ele fica satisfeito por isso ter desbloqueado uma expansão para seu armazenamento espacial. Shen Qiao sorri enquanto eles correm, achando sua nova habilidade de colher emoções interessante. Shen Qiao se aproxima de Liu Yu no chão e oferece a mão. Ele agradece a ela, explicando que o problema dela o ajudou inadvertidamente a alcançar seu objetivo. Enquanto a ajuda a se levantar, ele pergunta gentilmente se ela está ferida. Corada e agarrando suas roupas rasgadas, Liu Yu gagueja seus agradecimentos. Ela diz que tem assuntos urgentes e sai correndo enquanto Shen Xiao lhe diz para ter cuidado. Depois que a garota vai embora, o homem de camisa florida se aproxima. Ele elogia o ato de herói de Shen Xiao salvando a donzela e se apresenta como Mu Chan. Shen Xiao percebe que este é o contato que ele estava procurando. Ele revela que é o comprador que Mu Chan estava esperando, notando a coincidência. De repente, Mu Chan faz uma pose dramática de artes marciais e grita uma frase de código secreto sobre um rei celestial e um tigre da terra para testar Shen Xiao. Sem se impressionar, Shen Xiao o encara sem expressão e o chama de idiota. O insulto aciona o sistema. Uma notificação acima da cabeça de Mu Chan mostra que Shen Xiao colheu emoções de espanto e constrangimento. Rindo da situação, Shen Xiao afirma que foi apenas uma piada. Ele coloca um braço ao redor de Mu Chan e o leva para discutir negócios. Mais tarde naquela noite, eles chegam a uma casa isolada e silenciosa. Lá dentro, Mu Chan abre uma caixa revelando uma pistola. Ele explica que é um modelo russo durável, mas a munição é escassa. Shen Xiao inspeciona a arma enquanto Mu Chan elogia suas habilidades de luta e lhe oferece um preço de amigo. Enquanto Shen Xiao manuseia a arma, Mu Chan observa com um olhar calculista. No entanto, Shen Xiao dá um sorriso atrevido. Segurando a arma, ele pede um silenciador grátis, garantia e munição extra, estressando o vendedor. Mu Chan fica chocado com as exigências gananciosas. Ele grita que já está oferecendo um preço de amigo e pergunta se Shen Xiao entende. Ele treme de frustração, pensando que qualquer outra pessoa pagaria o dobro, mas este cliente está pedindo garantia e brindes. Perdendo a paciência, Mu Qian aponta com raiva para Shen Xiao, gritando que ele não está comprando um eletrodoméstico e sarcasticamente sugere que ele deveria simplesmente roubá-lo. Enquanto Mu Qian se enfurece, o sistema de Shen Xiao mostra que ele colheu emoções como choque, angústia e mudez. Satisfeito, Shen Xiao sorri, desiste dos pedidos extras e concorda com o preço original, transferindo dinheiro. Com o acordo fechado, ele reflete que tem sua fortaleza, suprimentos e uma arma, faltando apenas uma tarefa. Em um hotel luxuoso, o prédio brilha na noite.
Dentro de uma cobertura, Liu Vanqin, em um vestido de noite vermelho, olha para a cidade. Shen Xiao chega e abraça por trás. Liu Vanqin reclama da espera. Ela pergunta ceticamente se o plano de empréstimo é livre de riscos. Shen Xiao mente tranquilamente que a assinatura dela é apenas uma formalidade, afirmando que nunca a enganaria. Internamente, Liu Vanqin sorri com desdém. Ela se lembra que ele uma vez vendeu seu sangue por uma bolsa dela e está convencida de que ele é um gado demais para contrariá-la. Mais tarde, no escritório do agiota Zhang Yang, Liu Vanqin se senta com o chefe da máfia. Ele elogia a determinação dela enquanto ela se prepara para assinar. Enquanto ela assina, Zhang Yang observa com um olhar predatório. Ele pensa que a idiota acredita que é apenas uma fiadora, mas o contrato na verdade transfere toda a dívida para ela. Zhang Yang acende um charuto e sorri maliciosamente, imaginando quando ela não conseguir fazer os pagamentos. Ele a encara com luxúria, decidindo que quando ela não puder pagar o dinheiro, terá que pagar com o corpo. Shen Xiao se recosta no sofá, satisfeito enquanto observa o plano se desenrolar. Ele reflete que a ganância de Liu Vanqin era o que ele precisava, pois a assinatura dela funcionou como uma escritura de venda, garantindo fundos para seu abrigo. Mais tarde, Shen Xiao está do lado de fora de seu prédio fortificado com um empreiteiro, que lhe garante que a casa é reforçada com padrões militares, com isolamento térmico e à prova de explosão, gabando-se de que poderia sobreviver a uma explosão nuclear. Satisfeito, Shen Xiao entrega o pagamento. O empreiteiro aceita com um sorriso ganancioso, pedindo por trabalhos futuros, sem saber que o dinheiro em breve não valerá nada. Sozinho em sua fortaleza, Shen Xiao espera com um tablet. O momento chega com um alerta de notícias sobre uma atividade de erupção solar intensa e sem precedentes. Na televisão, uma âncora de notícias informa seriamente que o globo está prestes a enfrentar ondas de calor extremo sustentadas. Enquanto a transmissão alerta os cidadãos para tomarem medidas de proteção contra o calor recorde, Shen Xiao limpa calmamente sua pistola. Ele aproxima a arma, sua expressão sombria e focada, sussurrando para si mesmo que a hora finalmente chegou. No brilho vermelho sinistro do quarto, Shen Xiao segura a arma ao seu lado, confirmando que o apocalipse chegou. Seus olhos se estreitam com uma determinação séria e intensa. Ele caminha até a janela para olhar a cidade. Uma enorme erupção solar em chamas domina o céu, banhando o mundo em uma luz ígnea aterrorizante enquanto a catástrofe começa. A catástrofe começa. Na televisão, uma âncora de notícias informa que uma enorme erupção solar atingiu a Terra. Ela alerta sobre temperaturas globais extremas chegando a 45 graus Celsius e aconselha as pessoas a ficarem em casa. O calor é imediato e opressivo. Enquanto o suor escorre por seu rosto, Shen Xiao sabe sombriamente que este é apenas o começo. A cidade inteira é queimada por uma luz ofuscante enquanto o sol massivo transforma a metrópole em um forno. Os civis já estão sofrendo. Uma mulher joga água no rosto, tentando refrescar a pele ardente. Encharcada de suor, ela se inclina sobre a varanda reclamando que o tempo está matando e se perguntando quanto tempo isso vai durar. Na rua, o dono de uma loja, gordinho e de camisa florida, usa um megafone. Ele diz aos vizinhos assustados que as temperaturas continuarão a subir e alerta sobre a escassez de suprimentos, incentivando-os a comprar seu último lote de produtos antes que o racionamento comece. O dono enxuga o suor da testa. Ele não está preocupado com o desastre. Ele apenas sorri, pensando que a onda de calor é uma chance perfeita para fazer uma fortuna. Um grupo de mulheres se aproxima de sua barraca pedindo para ele baixar o preço alto de suas melancias. Uma delas se agacha para inspecionar a fruta. O dono da loja olha para ela com uma expressão lasciva, claramente mais interessado no corpo dela do que na venda. Inclinando-se para frente com um sorriso assustador, ele diz à mulher que se ela comprar 2 melancias, ele lhe dará um desconto e um pacote de lenços de papel grátis. Ele então sugere que as mulheres venham à sua casa à noite para aproveitar seu ar-condicionado. Parecendo desconfortáveis, elas recusam rapidamente a oferta dele. Sem se abalar, ele se inclina desconfortavelmente perto do rosto da mulher, pressionando-a a comprar agora, já que pode não haver comida à venda amanhã. No entanto, sua atitude muda quando 2 homens pedem um preço mais baixo na água. Ele aponta para eles com raiva, gritando que tem um pequeno negócio e não permite negociação. Enquanto o chefe ganancioso leva uma caixa de suprimentos, ele não percebe que Shen Xiao observa da sombra com um olhar frio e silencioso. Shen Xiao olha friamente, seus olhos se estreitando ao reconhecer o dono da loja como Li Dafu. O encontro desperta uma memória dolorosa de sua vida passada, de um momento humilhante nesta mesma loja. Ele se lembra de Li Dafu gritando para uma multidão, acusando um Shen Xiao mais jovem de roubo, e alegando ter pego o pobre garoto em flagrante. Li Dafu torce o braço do jovem Shen Xiao. Quando o menino explica que apenas pegou um item que caiu, Li Dafu zomba dele, recusando-se a acreditar e exigindo pagamento.
Em sua memória, a multidão de espectadores o julga, fofocando sobre sua criação e assumindo que seu silêncio é uma admissão de culpa. Oprimido e aterrorizado, o jovem Chen Shao chora e gagueja que não roubou, mas ninguém acredita nele. Agora Chen Shao está parado estoicamente na loja. O silêncio da sala, um forte contraste com suas memórias barulhentas. Ele percebe uma etiqueta de preço em uma prateleira. Um simples pacote de batatas fritas de cebola custa exorbitantes 50 yuans, marcado como recomendação do gerente. Chen Xiao pega o saco e sarcasticamente pergunta a Li Difu se as batatas fritas são feitas de ouro ou previnem insolação por um preço tão alto. Suando profusamente, Li Difu vira-se com um olhar irritado. O sistema de Chen Xiao ativa, notificando-o que ele colheu desprezo mais 3 do dono da loja. Perdendo a paciência, Li Difu arranca as batatas fritas de Chen Xiao, gritando para ele sumir se não puder pagar por elas. O sistema soa, detetando irritação mais 6. Imperturbável, Chen Xiao sorri de canto. Ele se inclina, provocando o chefe sobre acumular tesouros, e o avisa ameaçadoramente para ter cuidado com ladrões. Li Dafu para, confuso com a ameaça. Li Dafu explode de raiva, apontando para Chen Xiao. Ele exige saber quem ele está amaldiçoando e o ameaça, perguntando se o calor o deixou louco. No entanto, Chen Xiao permanece calmo. Ele pergunta se Li Dafu tem sofrido recentemente de insônia, suores noturnos e joelhos fracos. Pego de surpresa, a raiva de Li Dafu desaparece, e ele admite que sim. Li Dafu fica ansioso, questionando em voz alta se o mal Feng Shui em seu armazém está a causar os seus problemas. Chen Xiao inclina-se e agarra o rosto do lojista. Ele declara gravemente que o Yintan de Li Dafu está escuro, um péssimo presságio. De repente, Chen Xiao dá uma bofetada violenta no rosto de Li Dafu, fazendo o homem girar com os olhos desfocados. Chen Xiao esfrega o queixo, diagnosticando o homem com uma deficiência. Enfurecido, Li Dafu se recupera e tenta chutar Chen Xiao, gritando que toda a sua família tem uma deficiência. Chen Xiao desvia-se facilmente do ataque. Enquanto Li Dafu espuma de raiva, Chen Xiao casualmente pega um chupa-chupa e o aconselha zombeteiramente a cuidar da sua saúde, avisando que a raiva é prejudicial. Ao sair, Chen Xiao atira uma moeda, prevendo friamente que Li Dafu pode morrer jovem se não tiver cuidado. Li Dafu fica a tremer de raiva. A moeda atinge o chão com um tilintar metálico. Imediatamente, o sistema brilha em vermelho, notificando Chen Xiao que ele colheu uma enorme quantidade de emoção negativa, raiva mais 20 do lojista furioso. Várias horas depois, um gato preto passa correndo pela entrada escura do supermercado. Chen Xiao está diante das portas de vidro, refletindo sobre sua vida passada. Ele se lembra de engolir sua raiva quando era intimidado e jura que, nesta vida, ele terá tudo de volta com juros. Um olhar sinistro cruza seu rosto enquanto ele verifica seu sistema. As emoções colhidas de Li Difu são suficientes para uma expansão espacial da sua habilidade de armazenamento. Chen Xiao age imediatamente. Usando as emoções negativas colhidas, ele melhora sua habilidade, expandindo seu armazenamento espacial em mais 200 metros cúbicos. Ele levanta a mão, e um vazio negro rodopiante se manifesta em sua palma, pronto para devorar tudo em seu caminho. Um sorriso confiante surge em seus lábios enquanto ele prepara sua vingança. No dia seguinte, os pássaros cantam pacificamente do lado de fora da loja. Ainda se recuperando do confronto, Li Dafu caminha em direção à sua loja, sem saber o que o espera. Perto dali, Chen Xiao observa dos arbustos. De repente, Li Dafu congela, com o queixo caído enquanto olha através das portas de vidro do seu supermercado. Ele tropeça para dentro e fica paralisado no meio da sala. A realidade o atinge. As prateleiras, antes abastecidas com produtos superfaturados, estão agora completamente vazias. Todos os itens desapareceram, deixando as estantes de metal nuas. O rosto de Li Dafu escurece de raiva. Sua mente acelera, imaginando para onde foram suas mercadorias. Incapaz de conter sua fúria, ele agarra a cabeça e grita, exigindo saber quem o roubou. Longe em sua casa segura, Chen Xiao assiste a um vídeo ao vivo do colapso de Li Dafu. O sistema notifica-o de que o sofrimento de Li Dafu gerou 66 pontos de emoção negativa. Chen Xiao bebe calmamente um refrigerante gelado. Ele sorri com satisfação enquanto observa seu inimigo sofrer, desfrutando de sua vingança mesquinha, mas satisfatória. Dentro do armazém, Li Dafu grita em pânico, exigindo saber quem roubou todo o seu estoque da noite para o dia. Desesperado, ele cai de joelhos, gritando de frustração. Uma multidão de clientes confusos observa. Eles se perguntam se o supermercado está realmente vazio ou se Li Dafu está fingindo para aumentar os preços mais tarde. Duas mulheres discutem um boato de que alguém viu uma sombra escura flutuando no armazém na noite passada. Li Dafu fica pálido, aterrorizado com a possibilidade de sua loja estar assombrada.
Uma interface de sistema invisível aparece, contabilizando as emoções negativas da multidão. Shen Xiao observa com um sorriso satisfeito, comendo batatas fritas enquanto observa a produção emocional estável de Li Dafu. Shen Xiao come seu lanche, mas sua expressão se torna sinistra. Seus olhos brilham em vermelho enquanto ele decide colocar mais lenha na fogueira para colher mais emoções. Ele passa por Li Dafu comentando em voz alta sobre como as batatas fritas cheiram bem para chamar a atenção. Li Dafu encara as batatas fritas nas mãos de Shen Xiao, percebendo que a embalagem corresponde ao seu estoque desaparecido. Seu choque se transforma em raiva ao acreditar que Shen Xiao está comendo sua mercadoria roubada. Shen Xiao levanta o saco e zomba de Li Dafu, perguntando se as batatas fritas são feitas de ouro para justificar o preço alto. Shen Xiao provoca, dizendo que acumular tesouros atrai ladrões. Li Dafu, com raiva, dá um tapa na mão dele para afastá-la. Enfurecido, Li Dafu agarra o pulso de Shen Xiao, exigindo saber onde ele conseguiu os lanches e o acusando de roubo. Shen Xiao finge choque e depois pergunta calmamente se o homem furioso tem alguma prova para suas acusações. Sorrindo de canto, Shen Xiao avisa o dono que fazer acusações falsas sem provas tem consequências. Ele zomba de como o supermercado vazio está limpo e, de forma insultuosa, oferece as batatas fritas restantes ao homem. Desesperado, Li Dafu decide usar Shen Xiao como bode expiatório. Ele o sacode violentamente, culpando pelo roubo porque ele reclamou dos preços ontem. O sistema registra um pico de raiva do dono da loja. Shen Xiao vira-se para a multidão, perguntando se Li Dafu acha que as batatas fritas são vendidas apenas aqui. Ele alega que o dono está a incriminar um cliente inocente. Os espectadores concordam que batatas fritas são comuns. Li Dafu sua, confuso com a forma como o fracote se tornou subitamente tão confiante. Shen Xiao propõe uma aposta. Se Li Dafu encontrar os itens roubados em sua casa, ele paga 10 vezes o valor. Se não, Li Dafu deve entregar seu gerador de reserva. Cego pela raiva, Li Dafu aceita, aproximando-se do rosto de Shen Xiao e jurando desmascará-lo. O grupo vai para a residência de Shen Xiao com a multidão seguindo de perto. Lá dentro, Li Dafu fica chocado com a opulência da casa, surpreso ao descobrir que Shen Xiao é incrivelmente rico. Ele olha com admiração para a decoração cara e o lustre de cristal. Ele também se surpreende ao encontrar um guarda-roupa cheio de roupas de alta qualidade. Li Dafu procura freneticamente, verificando o frigorífico e um cofre de barras de ouro, mas não encontra batatas fritas roubadas. O pânico instala-se quando Li Dafu percebe seu erro. Shen Xiao zomba dele, perguntando se ele quer arrancar o soalho a seguir. Humilhado, Li Dafu gagueja que não há necessidade de procurar mais e tenta sair a correr. Enquanto ele tenta sair, o sistema de Shen Xiao registra uma onda de embaraço. Shen Xiao o para, agarrando sua camisa e lembrando da aposta do gerador. Virando-se para a multidão, Shen Xiao pressiona o lojista suado, perguntando se ele pretende voltar atrás em sua palavra. Encurralado, Li Dafu pede a Shen Xiao para recuar e deixar para lá. Implacável, Shen Xiao pergunta por que Li Dafu não recuou quando o incriminou por roubo mais cedo. O sistema registra um pico de impaciência. Ao ouvir os espectadores zombarem de sua desonestidade, Li Dafu explode. Ele grita que deu uma chance a Shen Xiao e dá um soco, mas Shen Xiao o apanha facilmente. Shen Xiao torce o pulso do lojista. Li Da grita em agonia, forçado a ficar de joelhos, gritando que sua mão está a partir. O sistema deteta uma enorme onda de dor. Incapaz de suportar a dor, Li Dafu cede e promete mover o gerador imediatamente. Shen Xiao olha friamente, avisando Li Dafu para ser rápido antes que a temperatura suba. Ele ressalta que, sem o gerador, Li Dafu sofrerá durante o próximo racionamento de energia. O sistema recompensa Shen Xiao, somando pontos significativos por humilhação, dor e medo. De repente, Shen Xiao percebe uma notificação. Seu telefone toca, exibindo o nome de Liu Wanqing. Liu Wanqing aparece na tela, furiosa. Ela reclama que os cobradores de dívidas a estão seguindo há 2 dias. Shen Xiao parece indiferente enquanto Liu Wanqing grita, exigindo saber por que está sendo perseguida depois de assinar os documentos dele. Na videochamada, uma Liu Wanqing furiosa exige a verdade, perguntando por que membros da gangue da Rai estão atrás dela e acusando Shen Xiao de mentir. Fingindo estar de coração partido, Shen Xiao anda pelo seu apartamento. Ele pergunta por que ela não confia nele depois de ele ter sacrificado tanto por ela, agindo como se estivesse profundamente triste. Internamente, ele sorri de lado. Ele percebe que os pervertidos da gangue de Zhang Yang estão ainda mais impacientes para cobrar a dívida do que ele esperava. De pé ao lado da geladeira, ele pergunta casualmente a Liu Wanqing se a gangue sabe onde ela mora e o que disseram. Estressada e roendo a unha do polegar, Liu Wanqing diz que eles não sabem seu endereço porque ela usou estradas secundárias. Ela avisa Shen Xiao para não fazer gracinhas.
Shen Xiao calmamente diz a ela para não pensar demais, sugerindo que ela pode ter confundido estranhos com membros de uma gangue. Ele se senta em seu quarto fresco, com ar-condicionado. Uma refeição de luxo com salmão grelhado, salada e refrigerante gelado espera, contrastando com o calor lá fora. A expressão de Liu Vanqing muda de raiva para choque quando ela vê a comida na mesa dele pela câmera. Olhando incrédula, ela pergunta como ele ainda tem comida fresca como aquela. Shen Xiao mostra uma lata de Coca-Cola para a câmera, gabando-se de que tem muito mais em estoque. Intrigada, Liu Vanqing pergunta se ele realmente tem muitos suprimentos. Sentada em sua cama, a atitude dela muda. Como os suprimentos são escassos, ela se pergunta se Shen Xiao realmente ficou rico. Shen Xiao saboreia sua bebida gelada, provocando-a dizendo que ela precisa de um pouco de comida neste tempo quente. Shen Xiao dá uma mordida no salmão fresco bem na frente da câmera. Liu Vanqing fica chocada ao ver comida de tão alta qualidade. Deitada na cama, ela é dominada pela fome, desejando desesperadamente poder comer aquela refeição. Shen Xiao finge preocupação, perguntando se ela tem o suficiente para comer enquanto a observa secretamente. Agindo de forma vulnerável, ele mente que tem medo de morar sozinho. Percebendo uma oportunidade, Liu Vanqing sorri de forma manipuladora. Ela afirma que os cobradores de dívidas ainda estão por perto. Agindo de forma sedutora, ela pergunta a Shen Xiao se pode ficar na casa dele por alguns dias. Ela fuma um cigarro com um ar arrogante, sugerindo que pode lhe fazer companhia em troca de abrigo. Shen Xiao sorri enquanto come. Ele pensa que ela mordeu a iscas, zombando dela por ser tão barata. Ele entra no jogo, observando que ela nunca o deixou visitá-la antes. Ele se oferece para buscá-la esta noite, quando esfriar, se ela lhe der o endereço. Liu Vanqing descarta o passado, afirmando que a situação é especial. Já que ele é o namorado dela, ele deve protegê-la. Ela concorda e envia sua localização. Shen Xiao olha para o telefone com uma expressão sombria, dizendo a ela para esperar obedientemente em casa. Sem saber da armadilha, Liu Vanqing relaxa, zombando de Shen Xiao. Ela acredita que ele ainda é um gado que abana o rabo a qualquer sinal de doçura. Shen Xiao sorri de lado para o celular, divertido com a mudança de atitude dela. A mulher que antes agia com arrogância agora está entregando seu endereço apenas por um pouco de comida. Seus pensamentos são interrompidos por batidas altas e agressivas na porta da frente. Lá fora, uma mulher de meia-idade com um menino esmurra a porta, exigindo que Shen Xiao abra. Shen Xiao caminha até a entrada para ouvir. Ele abre a porta e encontra sua vizinha, a tia Wang. Ele a cumprimenta sarcasticamente, perguntando o que ela quer. A tia Wang tenta entrar à força, sentindo o ar fresco. Ela afirma que seu ar-condicionado quebrou e que a criança não aguenta o calor. Usando a desculpa de vizinha para exigir entrada, Shen Xiao a empurra para fora. Ele a lembra friamente de quando era pequeno e catava garrafas com sua mãe. Ela os havia chamado de mendigos e ordenado aos seguranças que os expulsassem. Um flashback mostra a cena cruel em que a tia Wang os humilhou enquanto eles catavam lixo. De volta ao presente, a tia Wang está furiosa. Ela descarta sua crueldade passada, gritando que aconteceu anos atrás e não deveria importar agora. Gritando com ele por guardar rancor, ela o acusa de não ter compaixão. Shen Xiao concorda sarcasticamente que, embora lhe falte compaixão, ele tem ar-condicionado. Shen Xiao bate a porta com força. Lá fora, a tia Wang esmurra a porta, furiosa. Ela grita insultos, dizendo que ele mereceu a morte precoce de seus pais por não ter educação. Sua fúria ativa o sistema de Shen Xiao, que detecta picos de emoção negativa classificados como raiva. Lá dentro, Shen Xiao está no escuro. Ele permanece em silêncio com uma expressão indiferente, ignorando os insultos. Ele vai até sua mesa e troca o chip do celular para garantir o anonimato. Em seu computador, ele liga para um contato salvo como Gangue da Rai. Shen Xiao informa a gangue que tem o endereço de Liu Vanqing. Ele envia a localização, enfatizando que ela mora sozinha e é fácil de encontrar. Seguro em sua fortaleza, ele caminha até a varanda. Olhando para a cidade, ele diz o nome de Liu Vanqing e declara que o show está prestes a começar. Enquanto isso, Liu Vanqing se admira no espelho, confiante de que em breve se mudará para o conforto da fortaleza com ar-condicionado de Shen Xiao. Sentada na beira da cama, ela se perde em fantasias arrogantes. Ela imagina Shen Xiao ajoelhado para servi-la, convencida de que uma vida despreocupada e luxuosa é a única coisa digna de seu status. Completamente relaxada, ela se recosta e acende um cigarro, esperando por Shen Xiao. De repente, ela ouve batidas na porta. Supondo que seu gado chegou, ela corre para a porta com um sorriso falso. Ela abre a porta e imediatamente zomba do visitante por estar tão ansioso para agradá-la. No entanto, seu sorriso desaparece instantaneamente, substituído por puro choque e horror. Em vez de Shen Xiao, ela vê o chefe da máfia, Zhang Yang, e seus homens. Aterrorizada, ela gagueja, perguntando como a encontraram.
Zhang Yang esbofeteia-a impiedosamente no rosto, lembrando-a de que o dinheiro devido à gangue da Rai vence hoje. Liu Vanqing cai no chão em pânico. Ela grita que Shen Xiao pegou o dinheiro emprestado e a enganou para assinar os papéis, implorando para que o encontrem. Desinteressado em suas desculpas, Zhang Yang mostra o contrato. Ele grita que, já que ela assinou, ela é a responsável pela dívida. O chefe da máfia ordena a seus homens que revistem o apartamento e peguem todos os itens de valor que encontrarem. Enquanto os bandidos carregam os móveis, uma Liu Vanqing desesperada grita para que parem. Ela insiste que está ligando para Shen Xiao e que ele chegará em breve para pagar. No entanto, Zhang Yang senta-se casualmente no sofá dela, juntando suas bolsas de luxo e joias na mesa. Liu Vanqing fica de pé diante dele, aterrorizada, enquanto ele inspeciona seus pertences. Zhang Yang levanta uma bolsa com desdém, comentando que esses trapos não são suficientes nem para cobrir os juros da dívida dela. Com um sorriso ganancioso, ele a lembra que seus homens não viajaram neste calor apenas para sair de mãos vazias. Ele se levanta, projetando uma grande sombra sobre ela. Liu Vanqing recua com medo, implorando para que ele não se aproxime e insistindo que o dinheiro está com Shen Xiao. Zhang Yang mantém um sorriso cruel, aproveitando a situação. Em pânico, Liu Vanqing tenta negociar, revelando que Shen Xiao tem um estoque de suprimentos. Ela insiste para que esperem, pois ele virá buscá-la em breve. Ela liga para o número de Shen Xiao, mas uma voz automática diz que não está disponível. O suor escorre pelo seu rosto enquanto ela ouve a gravação. Ela encara a tela do celular, vendo a chamada não ser atendida. Seu rosto empalidece ao perceber a verdade. Ela gagueja que ninguém está atendendo, perdendo completamente a compostura. Um olhar de pânico puro enche seus olhos, perguntando-se como isso pôde acontecer. Desesperada para manter a gangue afastada, ela força um sorriso trêmulo. Ela tenta convencê-los de que ele está apenas ocupado e promete ligar para ele de volta imediatamente. Jian Yang perde a paciência e revela a verdade cruel. Ela é estúpida por não perceber que Shen Xiao a enganou para assinar a dívida para que ele pudesse escapar. Liu Vanqing fica paralisada, pálida de choque ao perceber que foi completamente traída. Zhang Yang de repente agarra impiedosamente pelos cabelos. Gritando de dor, Liu Vanqing tenta se salvar, gritando que ele precisa encontrar Shen Xiao porque ele tem os suprimentos valiosos. Ignorando seus gritos, o chefe da máfia arrasta pela sala em direção ao quarto. A porta do quarto bate com um baque forte. No chão, do lado de fora, o celular quebrado de Liu Vanqing jaz abandonado. Enquanto isso, Shen Xiao senta-se confortavelmente em seu abrigo seguro fortificado e com ar-condicionado. Segurando uma taça de vinho, ele pensa em Liu Vanqing, satisfeito por ela estar finalmente vivenciando a miséria que ele arranjou para ela. Lá fora, a cidade está escura, mas seu apartamento permanece um farol solitário de luz e segurança. De volta ao apartamento de Liu Qing, o ato está consumado. Zhang Yang senta-se na beirada da cama, de costas, sem camisa. Liu Vanqing está encolhida na cama, soluçando. Zhang Yang pega uma xícara de café, interessado nas súplicas desesperadas de Liu Vanqing. Ele se inclina, forçando-a a olhá-lo, e exige que ela repita exatamente quais suprimentos Shen Xiao tem. Ofegante enquanto ele aperta sua garganta, Liu Vanqing lista freneticamente os luxos de Shen Xiao, ar-condicionado, bebidas geladas e pilhas de comida. Ela chora dizendo que ele tem tudo. Ela enfatiza a quantidade de suprimentos, esperando que essa informação a poupe de mais dor. Os olhos de Zhang Yang se estreitam com curiosidade. Ele olha para ela. Ele diz a ela que, embora não lhe reste nada, ela o apontou para o alvo certo. Satisfeito, Zhang Yang a joga na cama. Ele percebe que encontrou um peixe grande e que visar Shen Xiao é a nova prioridade. Ele paira sobre a mulher que soluça com um sorriso ganancioso, planejando como tomar a fortaleza de Shen Xiao. Ele ordena que sua gangue vá embora, pronto para seguir para o próximo alvo. A porta se fecha, deixando o apartamento silencioso e destruído. Sozinha no escuro, Liu Vanqing se encolhe, coberta de hematomas. Suas lágrimas se transformam em puro ódio. Tremendo de fúria, ela amaldiçoa Shen Xiao, jurando que ele terá uma morte horrível por tê-la enganado. Do lado de fora do apartamento de Shen Xiao, um grande grupo de pessoas perturba a noite silenciosa. Eles marcham com intenção hostil, seus passos ecoando juntos. Tia Wang, sua vizinha traiçoeira, lidera o ataque. Ela guia a gangue até a casa de Shen Xiao, tentando-os com seu ar-condicionado e comida, enquanto chama de besta mesquinha por não compartilhar. O líder com cicatrizes do esquadrão agradece a tia Wang por sua ajuda, prometendo recompensá-la bem assim que pegarem os suprimentos. Exultante, tia Wang chama o mafioso de irmão Zhang e agradece por sua generosidade. Ela imagina Shen Xiao implorando por misericórdia enquanto a gangue a protege. Desesperado para sobreviver, ele oferece sua casa ao líder deles. Um sorriso malicioso se espalha por seu rosto, ansiosa para ver sua arrogância esmagada.
O grupo se reúne na calçada abaixo da fortaleza de Shen Xiao. No entanto, o líder com cicatrizes para. Ele olha para o prédio, sentindo que algo está errado. Seus instintos lhe dizem que este garoto está mais preparado do que pensavam, mas seus homens são menos cautelosos. Um bandido loiro com um taco de beisebol se voluntaria ansiosamente para arrombar a porta. Ignorando o perigo potencial, o bandido grita para atacar e corre para a entrada. Ao alcançar o perímetro, seu pé aciona uma armadilha oculta de alta voltagem. Eletricidade azul o atinge, e ele grita em agonia, tremendo violentamente. O bandido desmaia, se contorcendo. O líder com cicatrizes, sem saber da armadilha, olha para baixo com desprezo e pergunta por que o lixo teve uma cãibra. Outro membro da gangue corre para ajudar seu camarada. Quando ele toca no ombro do bandido, a corrente eletrocuta os dois. Eles gritam por ajuda enquanto um clarão ilumina suas silhuetas. Tia Wang e o líder com cicatrizes congelam, chocados com o aterrorizante sistema de defesa de Shen Xiao. De repente, um alto-falante no telhado é ativado. O líder com cicatrizes e a tia Wang olham para cima, confusos. Em vez de uma sirene, uma música alegre sobre boa sorte e alegria ecoa do alto-falante. A música alegre toca ironicamente enquanto a armadilha continua seu trabalho. As silhuetas dos membros da gangue são iluminadas pela eletricidade azul enquanto a música zomba de seu destino. Percebendo o perigo, o líder com cicatrizes e a tia Wang saltam para trás da corrente, praguejando de medo. Lá dentro, o sistema de Shen Xiao lhe diz que está coletando emoções negativas intensas como choque e pânico das pessoas do lado de fora. Shen Xiao senta-se confortavelmente comendo um picolé e observando seus monitores. Ele fala em um microfone, zombando da boa sorte da gangue por cair em sua armadilha. Lá fora, o furioso líder com cicatrizes aponta sua arma para o prédio, gritando para Shen Xiao devolver o dinheiro. Tia Wang grita que se ele podia pagar por reformas, ele podia pagar suas dívidas e insulta sua criação. Shen Xiao responde calmamente pelos alto-falantes. Ele sorri friamente, dizendo que seu apartamento vale 4 milhões, mais do que suficiente para cobrir os 3.500.000,0 que ele pegou emprestado. Ele os dispensa, dizendo que a casa é o pagamento. Ele diz a eles para procurarem Liu Wanqing pela dívida dela, porque não é problema dele. O líder com cicatrizes treme de raiva. Ele sabe que suprimentos são tudo o que importa agora, mas a arrogância de Shen Xiao o enfurece. Shen Xiao continua a provocá-los pelo interfone. Mordendo seu picolé, ele os aconselha a ir embora enquanto ele ainda está de bom humor. Sua expressão então se torna fria enquanto ele os avisa para pararem de procurar problemas. Sua mão paira sobre um grande botão vermelho. Sem hesitar, Shen Xiao aperta o botão. Lá fora, a armadilha libera uma descarga elétrica massiva sobre toda a entrada. Uma visão de raio-x mostra seus esqueletos se iluminando enquanto a eletricidade os atinge. Eles gritam em agonia contra o choque implacável. O sistema de Shen Xiao registra pontos por sua dor e desespero. Quando a eletricidade para, a gangue está ilesa, mas mentalmente abalada. Eles ficam suando, encarando o prédio com medo. Sabendo que não podem entrar, o líder com cicatrizes recua. Ele grita uma ameaça final de que sua gangue não deixará barato, então foge com seus homens. Tia Wong é deixada para trás, seu rosto cheio de horror e ódio. Ela sabe que seu plano de usar a gangue falhou. Depois que a gangue foge, o prédio se ergue imponente sob um céu vermelho sangue. O calor intenso do concreto transforma o mundo exterior em um forno. No dia seguinte, a temperatura atinge mortais 52 graus Celsius. As ruas estão desertas, assando sob o sol. Dentro da fortaleza, no entanto, é completamente diferente. Shen Xiao relaxa em seu sofá no ar-condicionado, desfrutando de frutas frescas e sentindo-se revigorado. Um alerta de notícias na TV avisa sobre o clima extremo. Relata mortes por insolação e aconselha todos a ficarem em casa enquanto um alerta vermelho pisca. A paz de Shen Xiao é interrompida por uma notificação do seu telemóvel. Ele vê que o chat do grupo de moradores está cheio de mensagens. A tia Wang lidera o ataque perguntando se ele é humano e acusando de acumular mantimentos enquanto outros sofrem. Outro vizinho chama-o de egoísta. Mais mensagens chegam em catadupa. Os vizinhos insistem que os recursos devem ser partilhados, chamando-lhe assassino por se recusar. Outros afirmam que estão a morrer de calor e exigem que ele se explique. Shen Xiao saboreia uma bebida fria, indiferente. Ele calmamente percorre as mensagens furiosas com um olhar distante. Para ele, estes insultos são recursos. O seu sistema deteta picos enormes de ciúme e raiva dos seus vizinhos. Uma notificação vermelha do sistema aparece. O valor da emoção negativa excedeu os 1000 pontos, e o sistema começa a calcular as suas recompensas. Dentro do seu abrigo climatizado, Shen Xiao está diante do seu frigorífico aberto, abastecido com comida e bebidas frescas. Para provocar os seus vizinhos sofredores, ele sorri e tira uma foto dos seus mantimentos.
Ele publica foto no chat do grupo, a brincar que o seu estoque é grande e a perguntar quem quer um pouco. Os vizinhos mordem o isco. Os moradores imploram por uma parte. A tia Wang descaradamente pede para entregar devido às suas pernas fracas, e outros arrogantemente exigem água. A expressão de Shen Shao torna-se fria. Ele responde que não está a gerir uma instituição de caridade para parasitas e que só aceitará trocas de valor igual. A súplica dos vizinhos transforma-se instantaneamente em fúria. No chat, a tia Wang e outros insultam-no, chamando-o de egoísta e amaldiçoando-o com o karma. Tendo colhido emoções negativas suficientes, Shen Xiao recosta-se no sofá com uma maçã fresca. De repente, uma notificação do sistema chama a sua atenção. O sistema anuncia que o seu valor de emoção negativa atingiu 3.000, desbloqueando o corte espacial, uma nova habilidade que cria uma fenda microscópica num raio de 3 metros. Intrigado, Shen Xiao ativa a habilidade. Ele concentra-se na maçã sobre a mesa. Com um rápido aceno de mão, ele liberta a lâmina invisível, cortando a maçã perfeitamente ao meio. Shen Xiao sorri, com um brilho perigoso nos olhos, a pensar que o seu jogo de sobrevivência acabou de ficar mais interessante. Naquela noite, um veículo todo ó terreno cor de laranja para de repente numa rua deserta da cidade. Uma mulher de saltos altos vermelhos sai. É Liu Vanqin num vestido de noite preto, com um ar arrogante e pronta para a vingança. Guarda-costas de fato estão junto à porta aberta do jipe onde o chefe da máfia Zhang Yang está sentado, a exalar fumo. Ele parece intenso enquanto acende um charuto, a preparar-se para o ataque. Na rua, Zhang Yang pergunta aos seus subordinados para confirmarem se está a localização de Shen Xiao. Os seus homens confirmam que o alvo está no edifício mais interior do complexo. Para mostrar que ela lhe pertence, Zhang Yang apalpa o traseiro de Liu Vanqin. Ele abraça-a e provoca-a, perguntando se sentirá dor no coração ao ver o seu antigo amante ser atacado. Liu Vanqin faz o papel da amante devotada, encostando-se a ele sedutoramente afirmando que o seu coração agora pertence apenas a ele. Ela fala de Shen Xiao com puro desdém, chamando-lhe um pedaço de lixo inútil. No entanto, o seu rosto contorce-se de fúria enquanto ela declara que, esta noite, Shen Xiao vai morrer. A conversa deles é interrompida quando Zhang Yang avista alguém aproximar-se da área residencial. É Li Dafu, o dono do supermercado, e um vizinho. Impulsionados pela ganância, eles correm até ao gangue, oferecendo-se para ajudar a bloquear a fuga de Shen Xiao na esperança de caírem nas suas boas graças. Zhang Yang olha para os vizinhos desesperados e faz um acordo. Se eles ajudarem a capturar Shen Xiao, ele partilhará uma porção dos mantimentos com eles. Li Dafu, a pensar que está seguro, lidera o gangue com entusiasmo, chamando ao chefe da máfia de irmão mais velho e prometendo um atalho. Enquanto isso, outros vizinhos estão a saquear mantimentos na rua, alheios ao perigo que se aproxima. O gangue, liderado por Zhang Yang e Liu Vanqin, segue Li Dafu enquanto ele explica a planta do complexo. No entanto, quando Li Dafu aponta para sua própria casa para mostrar solidariedade, um bandido ruivo diz friamente que o edifício inteiro agora lhes pertence. O pânico instala-se. A tia Wang e um vizinho gritam, ao perceberem que o gangue planeia levar tudo, até mesmo daqueles que ajudaram. A multidão não mostra misericórdia, espancando os vizinhos. Deitados na terra, eles arrependem-se do seu erro ganancioso de confiar nestas bestas. Com os vizinhos subjugados, Zhang Yang, Liu Vanqin e os seus bandidos armados preparam-se para avançar para o seu alvo principal. Eles reúnem-se na base do edifício de Shen Xiao, a olhar para as suas paredes altas. De repente, uma poltrona enorme é arremessada para baixo, a espatifar-se no pavimento em frente ao gangue assustado. Shen Xiao come calmamente um bife, despreocupado com o exército à sua porta. Sentado na poltrona, ele olha para a multidão e pergunta com um sorriso se estão todos à procura dele. Zhang Yang abraça Liu Vanqin e grita para cima, ameaçando de morte e exigindo mantimentos em troca de deixar o cadáver de Shen Xiao intacto. Shen Xiao ignora a ameaça, simplesmente limpando a boca com um guardanapo. Os seus olhos brilham com uma luz vermelha ameaçadora enquanto ele olha para baixo, a repreender o chefe da máfia por perturbar rudemente a sua refeição. Os olhos de Zhang Yang arregalam-se, chocado com a arrogância da sua presa. Furioso, Zhang Yang aponta para o edifício e grita para os seus homens aleijarem Shen Xiao. O confronto torna-se numa briga de rua. Shen Xiao serpenteia pelo gangue, desviando-se facilmente de um soco. Focado, ele avança para o grupo, agarra um bandido pela cabeça e esmaga-o impiedosamente contra o chão. Um bandido musculado com um moicano salta no ar, a brandir um mangual com espinhos. Shen Xiao antecipa o ataque, desvia-se quando a arma atinge o pavimento, e contra-ataca com um pontapé poderoso no maxilar do bandido. Ao ver os seus camaradas caírem, outro membro do gangue desembainha um machado. Ele avança com um golpe mortal, mas Shen Xiao permanece calmo, ativando a sua habilidade de segmentação espacial para interceptar a lâmina.
De repente, a luta é interrompida quando uma lata amarela aterra mesmo ao lado de Zhang Yang e Liu Vanqing. Detona instantaneamente, enchendo a rua com uma nuvem massiva de fumo branco. A tossir, Zhang Yang percebe que é gás lacrimogêneo. Temendo uma armadilha de um cúmplice escondido, ele ordena ao seu gangue que se retire imediatamente. Dentro do fumo denso, Shen Xiao desvia-se casualmente de um último golpe cego do machado de um bandido. Ele avista uma figura encostada a um edifício. O estranho comenta a confusão que Shen Xiao causou, mas admite que as suas habilidades de luta são impressionantes. Shen Xiao encara o homem com desconfiança, exigindo saber por que está ali. A figura avança, revelando ser Mu Chan, o traficante de armas com a camisa florida. Atirando uma lata de gás, ele pergunta se Shen Xiao ainda está interessado em armas, afirmando que tem boa mercadoria. Mu Chan olha com inveja para a caixa térmica de Shen Xiao, espantado por ele ter água gelada neste calor. Shen Xiao dá-lhe uma garrafa de água, mas pergunta por que está tão longe do seu próprio território. Mu Chan explica que um rival, Liu Weifeng, tem roubado os seus negócios, e ele estava a seguir os seus homens. Ele admite que seguiu os homens do rival até aqui e ficou surpreendido com o grande estoque de Shen Xiao, assumindo que ele tem canais de abastecimento especiais. Ao ouvir isto, os olhos de Shen Xiao estreitam-se em alerta. Ele vira-se bruscamente, exigindo saber o que Mu Chan está a insinuar. Mu Chan rapidamente o tranquiliza, esclarecendo que quer propor uma parceria, não bisbilhotar. Ele revela que Liu Weifeng tem um estoque massivo de água purificada. Ele sugere que Shen Xiao extraia, que aguardem aqui, e Mu Chan a venderá. Shen Xiao pondera a oferta no escuro, sabendo que o aumento das temperaturas tornará a água mais valiosa que o dinheiro. Ele concorda em cooperar, deixando Mu Chan em puro choque. Shen Xiao exige uma divisão dos lucros de 9 para 1. Indignado, Mu Chan grita que é um roubo. O sistema notifica Shen Xiao de que ele colheu a forte emoção de choque. Implacável, Shen Xiao vira-se para ir embora, dizendo que não há nada a discutir se Mu Chan não estiver disposto. Desesperado, Mu Chan abandona a sua dignidade e agarra-se à perna de Shen Xiao, a implorar por uma divisão de 8 para 2 para que possa comer. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Mu Chan percebe que Shen Xiao não pode ser influenciado e deve ter um trunfo poderoso. Satisfeito com seu domínio, Shen Xiao bebe um gole de sua bebida e concorda com a divisão de 80 a 20. No entanto, ele adiciona uma condição. Ele tem a primeira escolha de todos os bens futuros, e Mu Chan vende o que sobrar. Resignado, Mu Chan suspira e concorda. Shen Xiao assume o comando, ordenando que Mu Chan investigue primeiro o layout e o pessoal do alvo. Mais tarde, os dois observam um enorme complexo industrial. Mu Chan explica que é a fortaleza de Liu Weifeng, com a frente usada para negociar recursos. O local é fortemente vigiado por homens com espingardas em patrulha. Mu Chan revela um lado mais sombrio da fortaleza, apontando para mulheres capturadas para fornecer serviços especiais para os líderes. Um guarda maltrata uma mulher, Liu Vanqing, que agora é uma prisioneira após sua traição. Ela parece aterrorizada e indefesa em um vestido vermelho. Mu Chan aponta para a área de armazenamento de água nos fundos, mas admite que não encontrou o tanque exato. Shen Xiao detalha seu plano. Ele irá explorar sozinho. Ao seu sinal, Mu Chan deve criar uma distração. Mu Chan duvida de como ele pode mover a água sozinho. Ignorando a dúvida, Shen Xiao salta de seu ponto de observação em direção a contêineres patrulhados por guardas abaixo. Agora no chão, Shen Xiao se move com confiança pela instalação, vestido com roupas escuras. No entanto, ele é rapidamente notado. Um guarda o para, notando seu rosto desconhecido e exigindo sua identificação. Shen Xiao mostra calmamente um cartão, afirmando que o chefe Liu enviou para contar o estoque de água. O guarda não se deixa enganar. Ele ri, aponta sua espingarda para as costas de Shen Xiao e zomba do truque infantil. O sistema registra a zombaria do guarda, adicionando aos pontos de Shen Xiao. Shen Xiao decide que seu corte espacial serve para mais do que descascar frutas. Com fria determinação, ele pousa a mão no ombro do guarda. Ele de repente passa o cartão de identificação. Infundido com seu poder espacial, o plástico se torna afiado como uma navalha, cortando o pescoço do guarda. O guarda desmaia instantaneamente, sem compreender o que aconteceu. Enquanto o sangue jorra da ferida fatal, outro guarda testemunha a cena horrível. O sistema de Shen Xiao registra uma onda de horror e dor da vítima. Dominado pelo choque, o guarda saca uma pistola e, gritando em pânico, mira no assassino de seu parceiro. O guarda abre fogo, o clarão do cano iluminando o local industrial escuro. Mas Shen Xiao se move com agilidade sobre-humana, desviando facilmente das balas. Ele revida com um corte espacial de longo alcance. O guarda continua atirando, mas não é páreo para a lâmina invisível, que o corta ao meio em pleno movimento. O sistema notifica Shen Xiao que ele colheu enormes pontos de medo e desespero. Tiros quebram o silêncio da fortaleza.
Reforços correm para o local, incluindo um guarda com um lançador de foguetes. Em menor número, Shen Xiao se esconde nas sombras contra uma parede de concreto. Ele fica imóvel enquanto os guardas frenéticos passam correndo, sem notá-lo. Enquanto Shen Xiao se esconde, uma mão pálida emerge de repente das sombras atrás dele. Ele congela, chocado ao perceber que alguém encontrou seu esconderijo. Lá fora, a fortaleza está um caos. Guardas invadem a área ao redor dos enormes tanques químicos, caçando o intruso. Silhuetas armadas patrulham passando por prédios de metal corrugado, com armas em punho enquanto caçam o assassino. A figura nas sombras é Li Will. Ela pressiona um dedo nos lábios, sinalizando para ele ficar quieto. Agachado atrás de um galpão, Shen Xiao pergunta por que ela está aqui. Ela explica tristemente que a gangue a capturou e presume que ele também foi pego. Ela parece desgrenhada e sem esperança, ajoelhada no chão. Shen Xiao pergunta se ela sabe onde está a água. Ela acena com a cabeça, explicando que seu trabalho de limpeza permitiu aprender o layout e se oferece para guiá-lo. Para uma distração, Li Will arremessa um balde de metal no pátio, onde ele bate ruidosamente. Os guardas, incluindo o que tem o lançador de foguetes, se viram em direção ao barulho. Gritando que encontraram alguém, eles correm para o balde vazio. Aproveitando a oportunidade, Li Will guia Shen Xiao por um beco estreito, sussurrando que essa rota não tem câmeras de vigilância. Li Will guia Shen Xiao rapidamente por becos sujos infestados de ratos para evitar ser detectado. Eles param em uma grande porta de metal, e Shen Xiao diz para ela se esconder e esperar por seu retorno. Sozinho, ele ativa sua habilidade espacial, invocando um vórtice negro em sua mão. Ele concentra sua energia se preparando para arrombar a parede. Com um impulso poderoso, ele soca a estrutura diretamente. Um impacto massivo estilhaça a parede de tijolos, enviando detritos voando enquanto ele entra. Lá dentro, um guarda em patrulha se assusta com a explosão. Ele tropeça para trás, olhando ao redor, confuso. Aterrorizado e suando, ele agarra sua arma e grita, exigindo saber quem está lá. Shen Xiao passa pela brecha, seus olhos brilhando com um vermelho aterrorizante enquanto ele encara o guarda. Sem hesitar, ele desfere um corte espacial mortal. O ataque instantâneo e preciso corta o pescoço do guarda antes que ele possa puxar o gatilho. Enquanto o guarda morre, o sistema notifica Shen Xiao que ele colheu enormes pontos de choque, medo e dor.